Então, boa noite, bem-vinda a todas. Essa é a nossa Team Call da equipe brasileira da Team Beachbody. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Vou compartilhar com vocês umas coisas que eu aprendi no seminário que eu fui da Dani Johnson. E eu amei, foi assim, um seminário que foi, parece que completamente para mim. Eu meio que estava meio como se diz, um funk, né, no meu business, porque eu estabeleci muitas metas em janeiro e chegando no final do ano a gente percebe que essas metas não vão ser alcançadas ou que está muito longe, né, do nosso alcance, e a gente começa a se desanimar um pouco. Eu passei setembro meio assim, e já entrei em outubro pior ainda. Então, esse seminário foi para mim, assim, uma coisa que caiu do céu, porque ele realmente foi focado a trazer você de volta ao básico, né? Porque a gente se distrai, são tantos bells and whistles, tanta luzinha piscando aqui e ali, que a gente perde um pouco o foco das coisas que a gente quer, dos nossos objetivos, dos nossos goals, né? Coisas que a gente sabe melhor que devia fazer, mas a gente perde um pouco o foco. Então, vai ser esse o tema da call. Eu vou compartilhar com vocês aqui o PowerPoint. Você sabe que eu sou squirrel. Se eu não tiver um PowerPoint na minha frente, eu vou falar do Summit. Então, vamos começar do início, né? Como eu falei, reconstruindo o seu negócio. E é bom lembrar isso aqui, né? Porque a gente tem cada pessoa tem uma medida do que é o sucesso. A imagem de sucesso para cada pessoa é um pouco diferente. O que significa sucesso para mim pode não significar para vocês, ou pode não significar para a próxima pessoa, né? E a gente tem que lembrar que o sucesso, quando a gente atinge ele, a gente não aprende nada. O que ensina é a derrota, é o dia a dia, é você tentar e não conseguir, é você ter que se levantar após as derrotas, né? Isso é que vai te construindo, vai te moldando ao líder que você vai ser. Então, como a gente faz quando a gente sofre uma derrota, quando a gente percebe que o que a gente queria pra gente, ou que os nossos goals não estão mais alcançáveis, né? Não é uma coisa que a gente consegue atingir mais. Você tem duas opções. Você pode dizer, that's it. Eu não vou conseguir, então vou desistir. E eu poderia ter tomado essa opção, né? Porque chegando setembro e outubro, eu vendo que o meu goal maior não vai ser alcançado, eu poderia dizer, se eu não conseguir alcançar, então de que adianta trabalhar novembro e dezembro, porque já se foram os meus goals, né? Não tem por que eu continuar trabalhando tanto para não atingir o que eu queria mais. Então, eu tinha essa opção, todas nós temos essas opções todos os dias, cada mês, por exemplo, agora a gente chegando no fim do mês, a gente começa o mês com o alvo de Success Club, né? Chega na última semana do mês, a gente está com Success Club Zero. Então, qual é o incentivo que a gente tem de continuar empurrando, né? Assim, se eu conseguir, eu vou no máximo conseguir 2 pontos, isso não vai me ajudar. Então, vou esperar acabar o mês e começar em novembro, né? Esse é o pensamento, pelo menos era o pensamento que eu tinha quando eu comecei o business. Então, eu imagino que algumas pessoas também podem pensar assim. E como eu disse, foi realmente uma coisa que me atingiu. E eu, como líder, 3 anos quase no business, eu fiquei meio surpresa, porque eu nunca me senti assim antes. Né? Eu já tive, lógico que muitas derrotas, muitos fracassos, muitas coisas que eu queria que acontecessem não aconteceram, mas eu nunca perdi o ânimo de trabalhar o business. E foram várias coisas, não só o business, né? Foram outras coisas que aconteceram na minha vida também, que acumularam a mim até que eu chegasse a esse ponto. Mas, como eu disse, esse seminário foi super importante para mim, porque o que a Dani Johnson teve para dizer era completamente o oposto. Ela tem uma história muito powerful, muito poderosa. Se vocês não conhecem Dani Johnson, eu aconselho que vocês vão lá, dar uma olhada na história dela. Ela era homeless, não tinha casa, mendiga, sofreu com abuso de todos os tipos, os piores tipos possíveis na infância dela, maltratada, abandonada, cercada por drogas, os pais sempre drogados. Então ela tinha tudo que
uma pessoa de fora diria, essa jamais vai suceder. Então, eu me relacionei muito com a história dela, porque eu também passei por coisas muito parecidas. Então, a autoestima da gente, quando isso acontece, vai o quê? Vai lá embaixo, né? E a gente tem esse pattern na nossa cabeça de que a gente não consegue fazer as coisas. Isso é uma coisa muito difícil, é uma coisa que a gente tem que trabalhar dia e noite com muito desenvolvimento pessoal para poder superar, né, essas barreiras que a gente mesmo coloca na nossa cabeça. Então, o que a gente pode fazer quando a gente chega a esse ponto, né? Que você tem essa escolha. Ou eu desisto, ou eu puxo mais. O que vai te fazer puxar para você voltar aos seus objetivos ou para você continuar lutando pelo que você quer? Em primeiro lugar, você tem que reconhecer que você está nesse ponto, que você tem essa opção e você tem que fazer a sua escolha. Se você decidir que você vai lutar, vai continuar lutando porque desistir simplesmente não é uma opção para você, você vai ter que esquecer suas desculpas. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar no espelho e reconhecer que você errou. I messed up. Eu fiz coisas erradas e não adianta eu ficar culpando as coisas que aconteceram ao meu redor. Eu posso dizer que foi falta de tempo, que foi falta de recursos. Eu poderia dizer que eu não conheço gente suficiente, que eu estou trabalhando demais fora do meu business. Eu posso dizer que todo mundo está me dizendo não, que acontece muito com a gente, né? Eu posso dizer que a minha upline coach não me ajuda. Eu posso dizer que eu não sei o que postar. Eu posso dizer o que eu quiser, mas no fundo, eu errei. Não foi nada que me aconteceu, nada exteriormente que fez com que eu não alcançasse os meus objetivos. Foi simplesmente que eu não soube sair desse funk que eu estava e eu deixei as coisas tomarem o melhor de mim, né? Então, tem que sempre a gente lembrar que o problema não é a falta de recursos, o problema é você não correr atrás das soluções, é você não reconhecer que você está errando e que você não se puxar para sair dessa situação, porque sempre a solução está ao seu alcance, às suas mãos. Você tem que reconhecer que existe um problema, que você está fazendo algo que não está dando certo e você tem que procurar saber como que você vai fazer para sair dessa. Segundo lugar, comece a seguir as instruções do seu coach. Eu sei que isso aqui vai soar um pouquinho estranho, mas a Dani Johnson, ela colocou ela contou uma história bem bacana que eu achei legal. Ela sentou, primeiro dia que ela decidiu que ela ser uma businesswoman, né? Que ela ia começar um business. Ela não explicou bem qual era o business, mas eu sei que ela era novinha, 20 anos, não sei, talvez até mais jovem. E ela entrou numa sala onde as pessoas estavam apresentando uma oportunidade de negócio. E eles estavam com um problema e todos discutindo, e ela numa mesa, né? E ela sentada, a única mulher, todos, né? Imagina assim, uma sala com uma mesa grande, todos com o terno, paletó, e um homem que já estava no business já há uns 40 anos, explicando o problema e a situação. E ela falou assim: eu tenho uma sugestão a fazer. E ele falou: you're stupid. Ele virou para ela e falou assim: você é burra, não abre sua boca para falar. Quando você chegar a 40 anos no business, onde eu estou fazendo o dinheiro que eu estou fazendo, você pode dar sua sugestão. Nesse momento você tem que ficar calada. E ela disse que, uau, pensa se eu falasse assim com uma de vocês, se vocês fossem me dar uma sugestão e eu respondesse assim, como você ia se sentir? Mas ela disse que essa foi a maior bênção que ela já recebeu na vida dela, porque ela aprendeu que, não dar a opinião dela, mas ela aprendeu que para ela chegar onde ela queria chegar, ela tinha que aprender com as pessoas que já estavam onde ela queria chegar. Faz sentido? Então, o seu coach, se ela já está no business há 1 ano, 2 anos, ou até mesmo 1 mês antes de você, ela vai saber um pouco mais que você. Não é que você não possa dar sua opinião, mas é que você tem que primeiro prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor e seguir as instruções do seu coach. Tem um ditado que diz: if at first you don't succeed, then just listen to what your coach said in the first place. E faz sentido, né? Porque a gente está aqui por um motivo. As líderes estão numa posição de leadership porque elas já trabalharam para chegar até lá. Então você tem que prestar atenção no que elas têm a dizer e seguir as instruções dela. Para de tentar reinventar a roda. Eu vou admitir para vocês que I am so guilty of this. Tudo que alguém faz, eu acho que eu posso fazer um pouco melhor. Então, o que eu vou lá? Por exemplo, a minha coach é a número 1 do network. Número 1, ela tem o melhor coach basics que tem no network inteiro. E o que eu fiz? Fui lá e criei o meu próprio coach basics. Não que o meu coach basics não seja melhor, não que a gente não pode dar uma melhorada no que alguém já fez. Mas, why did I waste my time?
foi desperdiçar o tempo, porque eu podia pegar o que ela já estava fazendo e usar, né? Então foi uma coisa que eu aprendi, eu tomei esse seminário com muito to heart, porque eu passo muito tempo fazendo isso, tentando reinventar a roda, fazer as coisas um pouquinho melhor quando eu não preciso estar fazendo isso, estou gastando tempo com coisa que eu não preciso. Então, o que você deve fazer? O que os seus coaches falam para você fazer? Pratique os 4 sinais vitais todos os dias, né? Que eu vou chamar alguém aqui, vamos ver quem eu vou chamar. Peraí, vou dar uma olhada aqui. Adneia. Vou tirar você do mute. Tira do mute. Quais são os 4 sinais vitais? Tá ouvindo? Oi, eu estava no telefone, desculpa. Peguei a pessoa certa. 4 sinais vitais do coach. Quais são? Convidar. Uhum. Postar. Uhum. Product of the product. Oi? É o produto do produto. Ter que fazer a ginástica, ficar com as pernas tudo doendo depois que faz aquela arte marcial lá. Tô aguentando de dor nas minhas coxas. E falta mais um que eu esqueci. Falta 2. Não, eu já falei que é postar, convidar. Não, postar e convidar junto. Ah, é? Uhum. Não, então... postar é be a product of the product. Convidar, aí falta 2 mais. Alguém mais sabe? Personal development. Personal development. Esse é o primeiro, no caso. Né? E falta 1. Quem sabe para ganhar o prêmio da noite? O prêmio da noite. Shakeology! Não, o Shakeology já está junto com o produto do produto. Peraí. A Kelly já escreveu, Recognition. Quem falou? Não, fui eu só falei o início para ver se alguém falava. O que é? Eu não escutei. O que foi? Também não escutei. O que é? Recognition, é reconhecimento. Reconhecimento. A Kelly escreveu no chat, agora que eu vi aqui. Eu não tô conseguindo ver o chat porque eu tô com o meu negócio aberto, eu não tô vendo vocês. Parabéns, Kelly. Então, praticar os 4 sinais vitais todos os dias. Convidar, ser um produto dos produtos ou então postar, fazer o seu personal development, né, o desenvolvimento pessoal todos os dias e reconhecer as pessoas, reconhecer os seus coaches, reconhecer os seus challengers, reconhecer a sua coach, reconhecer qualquer pessoa que mereça reconhecimento, né? Outra coisa que a gente fala para vocês fazer, exponham o seu negócio ao menor número de pessoas possível. Para pensar, gente, a Melanie, ela é top coach, mas ela é top coach porque ela tem um Shakeology melhor do que o seu? Ou ela é o top coach porque ela apresentou o Shakeology ou a oportunidade de negócio a mais pessoas que você. Então, para pensar. Não é que uma pessoa seja melhor do que a outra, é simplesmente que uma está trabalhando mais que a outra, certo? Ela está expondo mais o negócio, está conversando com mais pessoas. Então, cresça o seu network, né? Isso, eu acho que a gente já está due para fazer uma call sobre isso. Como crescer o seu network. Você tem que estar adicionando pessoas no seu Facebook todos os dias, 2 a 3 pessoas, porque conforme você vai convidando, você vai acabando as pessoas com quem você está falando. Isso foi um light bulb moment para mim quando eu comecei o meu business, mais ou menos uns 5 meses, 6 meses depois que eu tinha começado o business, que eu estava convidando e todo mundo dizia não. Gente, as pessoas que estão no seu Facebook já estão careca de saber que você é coach. Já, se vocês estão postando, elas já sabem o que você faz. Então, se elas quiserem fazer, quando elas estiverem prontas, elas vão te procurar. Né? Se você já convidou todas as pessoas no seu Facebook e todo mundo está dizendo não, está na hora de quê? De convidar pessoas novas para o seu Facebook, para você apresentar a oportunidade de negócios, apresentar o que a gente faz, o Challenge Groups para outras pessoas. Porque elas sim podem ter necessidade, elas não conhecem ainda, elas precisam ser apresentadas. Então, pensem nisso. Quais são outras maneiras de crescer o seu network? Começar um fit club, né? Encontrar com as suas amigas, encontrar com as pessoas. Tipo, a gente fez semana passada aqui com pessoas novas, né? Começa um fit club na sua casa, se junta com outras pessoas para fazer o workout. It's the best thing ever. Conversa com as pessoas na rua, no coisa da Dani Johnson. Nossa, mas quando eu parei para falar com todo mundo no aeroporto, todo mundo... Qualquer pessoa, se você demonstrar interesse nelas, elas vão falar com você. Aí se torna a coisa mais fácil do mundo de você falar, do you have a Facebook?
Posso adicionar você no Facebook? Gente, é uma questão de conversar com as pessoas. A gente está todo mundo assim, ó, no mercado, na fila do trem. Todo lugar que a gente tá com esse diacho desse telefone na mão. Ninguém presta atenção a ninguém. Você parece que tá com assim, you don't care. You just don't care. Então, coloca o telefone na bolsa, começa a convidar com as pessoas. O mundo está precisando de mais conexão. Então, se você conseguir conectar com as pessoas pessoalmente, no nível que elas vejam que você está interessada nelas, você vai ter uma pessoa que vai estar atenta ao que você tem a dizer. Certo? Crie novas amizades, conversa com as mães, você tá no parquinho, conversa com as mães que estão ao seu redor, você tá na fila do mercado, conversa com a pessoa lá e vai fazendo amizade com as pessoas. Não com a intenção de vender nada para elas, mas simplesmente para crescer o seu network. Cada pessoa que você conhece tem 2.000 contatos à disposição dela. A pessoa que você está falando, de repente, não tem nenhum interesse no business. De repente, não tem nenhuma necessidade para perder peso, não tem interesse em nada que você está fazendo. Mas dessas 2.000 pessoas que ela conhece, você acha que ela não pode te dar uma referência para alguém que precisa? Então, pense nisso. De cada pessoa que você conhece, são 2.000 contatos que você tem à sua disposição. Faça o Success Club não negociável. Então, isso é assim, uma coisa que a gente... Como coach tá assim, lisa de tanto falar para vocês. Não tem outra maneira de você crescer o seu business, de você crescer a sua equipe, de você ganhar, aumentar a sua renda, se você não estiver atingindo o Success Club. Mas se for uma coisa que é assim, oh, it's nice if I do it, mas se eu não fizer, it's okay. Aí vai acontecer todo mês que você vai chegar no final do mês e você não vai estar lá. Você tem que fazer uma coisa assim, não, eu vou conseguir todos os meses, custe o que custar. Eu já alcancei Success Club 11 no último dia do mês. Então, não tem porquê, vocês têm 5 dias, 6 dias, não tem porquê estar dizendo no início da semana que, oh, I can't do it. Não tem porquê, gente. Pergunta dicas para sua coach, peça dicas para outras coaches na equipe, que alguém vai poder te dar umas dicas, vai poder te ajudar. Vai atrás do não. É melhor você receber um não da pessoa do que deixar a conversa ao alto, né? Então, muitas vezes eu olho no meu Messenger e eu vou olhando as conversas que muitas vezes as pessoas que eu mandei a última message, as pessoas viram, mas não responderam. Nunca deixe essa conversa em aberto. Você tem sempre uma maneira de recomeçar essa conversa. Oi, desculpa, fulana. Percebi que você viu, não sei se você viu minha mensagem, mas eu percebi que a gente deixou a conversa em aberto. Eu tô me organizando aqui para abrir o próximo grupo e antes de eu postar, eu queria saber se você ainda tem interesse, que assim eu segurava uma vaga para você. Gente, uma coisa simples, nada de, oh my God, botar um revólver na cabeça da mulher e vai fala sim ou não. Simples, deixa uma porta de saída para ela, mas deixa a porta de entrada. E se você receber um não, você pode ao menos oferecer uma coisa, uma alternativa para ela. Você pode dar um free group, você pode dar um plano de alimentação, você pode dar uma dica, você pode mandar um vídeo motivacional, você pode fazer várias coisas, mas se você deixar a conversa em aberto, morreu ali. Jamais a pessoa vai querer. E aí ela vai ver que não respondeu, vai ficar sem graça e vai procurar outro coach quando ela resolver fazer o grupo. Né? Não vai procurar mais você, porque ela vai ficar sem graça de reiniciar a conversa, entendeu? Então sempre procure deixar essa conversa, essa amizade em aberto, para você sempre ter aquela conexão com a pessoa, para quando ela estiver pronta, ela te procurar. Gente, isso aqui, o mais engraçado disso tudo é que nada disso é novidade. Vocês estão ouvindo, mas eu tenho certeza que ninguém está falando assim, uau, nunca ouvi falar isso antes. Todo mundo sabe, Success Club, vocês estão careca de saber, tudo isso de crescer o seu network, tudo de conversar com as pessoas, tudo isso vocês sabem. Mas existe uma grande diferença entre saber o que precisa fazer e entrar em ação. Então, como que a gente faz, né? Porque muitas vezes a gente... como eu estava no início do mês. Eu sei o que eu preciso fazer, eu sei que eu preciso recrutar, eu sei que eu preciso expandir meu negócio, eu sei que eu preciso convidar as pessoas para coaching, eu sei que eu preciso fazer live business opportunity call, mas como a gente faz para colocar isso tudo em ação quando a gente perde assim a motivação? Então vai ser isso que a gente vai falar agora. Pense nisso. A sua visão inspira você? É uma coisa que te faz levantar da cama, que faz com que você se anime para fazer as coisas. Você tem que definir muito bem qual é a sua visão. Um homem sem visão padecerá. Isso é uma coisa, acho que está até na Bíblia. Não acho, tenho certeza que está na Bíblia. Então, você precisa ter uma visão bem, bem clara de onde você quer chegar e por que você quer chegar lá.
Se a gente trabalhar só pelo dinheiro, se a gente pensar assim, vou trabalhar, vou fazer Success Club pra quê? São $120, eu não preciso de $120. Seria bom, mas $120, it's okay, it's no big deal. Se tudo que você pensar na sua cabeça e a sua visão se resumir ao dinheiro, você não vai chegar a lugar nenhum com esse business. E quanto mais você fala assim, não, eu preciso desse dinheiro, não sei o quê, e você correr atrás do dinheiro, mais o dinheiro escapa, mais ele foge. Vocês já perceberam isso? Parece que quando eu era mãe solteira e que eu não tinha dinheiro nenhum, era quando eu mais passava dificuldade. Hoje que eu não me preocupo com dinheiro, hoje mesmo eu dei $20 na mão de um mendigo. Quer dizer, não tô falando isso pra brag, né? Não é por isso, mas eu tô falando assim, eu não penso mais os $20 como a big deal. Então, uma coisa que, por eu não estar sempre procurando dinheiro, o dinheiro vem até a mim mais facilmente. Faz sentido? Isso é uma coisa que a gente tem que ver no Law of Attractions. Vocês têm que ler o Secret, ou um livro que explique melhor como funciona. Mas quanto mais você pensa no dinheiro de forma negativa, eu não tenho dinheiro, eu preciso de dinheiro, mais vai ficar longe de você. Você tem que pensar, eu sempre tenho abundantemente tudo que eu preciso. Deus dá mais do que eu necessito e concentrar mais nas coisas positivas que o dinheiro pode trazer do que as coisas que você não tem por não ter dinheiro. Pense em 3 coisas que são mais importantes para você do que o dinheiro. Para mim são várias, mas saúde, paz, harmonia dentro de casa, amizades, família, tudo isso eu recebo do coaching business, que não tem nada a ver com o dinheiro, e são as coisas que eu mais procuro no business, então são as coisas que eu mais recebo. O dinheiro tem que ser uma coisa assim, não vai te deixar completo, né? Por mais que você ganhe dinheiro, tem muito bilionário aí que comete suicídio. Tem muito dinheiro, no entanto, não tem, não está preenchido por dentro, né? Então, a gente precisa ter uma coisa que seja mais inspiradora do que o dinheiro. E a sua visão não tem que estar attached to money. Não, por exemplo, eu tenho várias visões, mas por exemplo, eu quero a minha casa na praia, sim, é maravilhoso ter uma casa na praia, mas por que eu quero a casa na praia? Eu não quero ter o dinheiro para comprar a casa na praia, eu quero estar na praia porque a praia fulfills me, it makes me happy. Então, é uma coisa que não está diretamente relacionada ao dinheiro, porque ela está mais relacionada a uma coisa que me deixa feliz. Faz sentido? Espero que dê para vocês entenderem isso. Mas pensem assim, o que é mais importante para você? O que o dinheiro poderia trazer para você que não seja diretamente dinheiro, que você não precise diretamente do dinheiro, mas que seja uma coisa que seja fora disso, que o coaching pode te dar, né? Ser uma coisa que possa realizar você de outras formas, que não seja só materialmente. Sigam os passos do Líderes. Tem um motivo, eu já falei isso, mas eu vou voltar a falar, porque para mim faz muito sentido. Mantenha suas opiniões para você mesmo. Eu já comentei isso antes, né, que a Dani já estava falando. Você pode saber, entender muita coisa, mas os líderes que estão adiante de você sabem mais. Então, prestem atenção no que eles têm a dizer, as sugestões deles, siga o que eles estão recomendando que você faça. Observe o que fazem as pessoas que as pessoas que estão onde você quer chegar, o que elas estão fazendo, e copia ela. Eu não sei quantos de vocês fazem isso, mas o meu See First List é todos os líderes da Beachbody que eu admiro. Tem a Alia Pema, a Chelsea Pearson, tem Angie Bellamy, todas as 10 top 10 coaches do network estão no meu Facebook, e são as primeiras pessoas que eu sigo. Por quê? Se elas estão no top 10, é porque elas sabem o que estão fazendo. Então, eu olho os posts dela, lógico que eu não copio nada de ninguém, mas eu me inspiro no que elas fazem e uso nos meus posts. E vocês podem e devem fazer a mesma coisa. Seja humilde e admite que você não tem todas as respostas. Oh my God, this was the biggest punch in the stomach for me. Foi a coisa que mais me tocou. Porque é muito difícil para mim admitir que eu não sei as coisas. Eu tenho um orgulho que me consome. É uma coisa que eu acho que se eu tivesse que dizer qual foi a coisa que você fez de errado nesse ano que fez com que você não chegasse onde você quer chegar, eu diria que seja isso. Eu não prestei atenção no que os meus coaches estavam me dizendo, eu não prestei atenção no que estava acontecendo ao meu redor, eu não prestei atenção no que a minha líder estava me dizendo, porque eu sempre tive esse ego de I know everything. E, na verdade, eu não sei nada.
né? Então a gente tem que ser muito humilde e admitir que a gente não tem as respostas. A gente tem que aprender com as pessoas ao nosso redor. As pessoas, até mesmo as crianças, têm algo para ensinar para a gente. Então a gente não pode pensar que sabe tudo jamais. Então seja humilde, coloque-se no seu lugar e preste atenção no que as pessoas estão falando para você, não importa quem seja. I'm not gonna cry. Como parar com as ações que estão te atrasando? Isso é o mais importante. A gente quer saber como fazer para tomar as ações certas, né? Gente, se você sabe que está fazendo uma coisa de errada, pare com a atividade imediatamente. Se você sabe que é isso que está te deixando frustrada, que está te segurando para trás, é isso que você precisa parar imediatamente. Como eu falei para vocês agora, eu não sei que tem todas as respostas. Quando eu ouvi isso da Dani Johnson, que me tocou no coração, que eu falei assim, nossa, é isso que eu tô fazendo, eu tenho que parar com isso agora, imediatamente. É reconhecer que o que você tá fazendo tá errado, tomar a decisão de mudar, falar assim, não, eu vou ter que ser mais humilde, eu vou ter que aprender com as pessoas que estão tentando me ajudar, e eu tomei a decisão de mudar. E eu tô aqui nessa call falando isso para vocês, porque eu quero que todos vocês saibam que essa é a minha maior falta, né? It's my biggest fault. E eu quero que vocês hold me accountable, porque se eu chegar no momento que você estiver me dizendo uma coisa e eu tentar passar por cima de você e falar, não, tem que ser assim, assim, assado, eu quero que você pare e fale para mim, não, Bianca, olha só, você não sabe tudo. Eu sei também. E eu quero que vocês me falem isso, porque é por isso que eu estou falando isso para vocês. Isso é a minha forma de mudar. É os passos que eu estou tomando para melhorar. E o que eu estou fazendo? Lendo livro de personal development sobre isso, né? E eu estou orando muito por isso. Então, estou tomando os passos que eu preciso para mudar esse meu behavior. Então, não importa qual seja o seu behavior, todos nós temos alguma área que a gente tem que melhorar. Então, faça um pouquinho de análise assim, interna, né? Veja o que é que você... Geralmente é o que as pessoas te falam. A minha vida inteira eu sempre ouvi as pessoas me falarem que eu sou muito teimosa, muito stubborn. E eu nunca dei atenção a isso. Então, o que as pessoas te falam, parem para prestar atenção no que elas estão te falando. Porque muitas vezes as pessoas não estão te falando isso pro teu mal, elas estão falando porque it's the truth. E pra gente é a coisa mais difícil admitir que a gente faz uma coisa de errado, mas não tem crescimento se a gente não conseguir fazer isso, certo? A importância da diligência. Lógico que a diligência é o que faz com que as pessoas tenham riqueza, né? O que faz a Melanie Top Coach, que ela ganha $30 mil por semana e a gente tá aqui ganhando uma happy. Ela é muito diligente. Você pode contar que você pode ir na página dela qualquer dia da semana, 5:30 da manhã, você vai ver um workout post. Ela não passa um dia sem convidar, ela não passa um dia sem aparecer no business dela, ela é diligente. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que show up each and every day, quando a gente quer, quando a gente não quer. Então, vai ser isso que vai dar diferença no seu business. Coloque você nessa situação e comece a perguntar a si próprio como é que eu posso ajudar as pessoas sem esperar nada em retorno. Simplesmente comece o seu dia perguntando o que eu posso fazer hoje para ajudar todas as pessoas com quem eu entrar em contato. Coloque as pessoas primeiro, esquece o business, esquece de quem você vai assinar, quem vai te dar a maior comissão, qual é o challenge pack que a pessoa devia comprar, como é que você vai... Coloca elas primeiro, escuta, para e faça perguntas e preste atenção no que elas têm a dizer para vocês, porque todas as pessoas nesse mundo sofrem por algum motivo. E elas vão te dar várias dicas do que ela está precisando, mas você precisa estar prestando atenção no que elas têm a dizer. Se você colocar elas primeiro, você vai pick up nas dicas que ela vai estar te dando. Mas se você estiver pensando em como você pode se beneficiar, você vai perder, it's gonna go right over your head. E você não vai aprender o que você pode fazer para ajudar elas. Né? Não complica o negócio, coloca o business opportunity, coloca o Beachbody na frente de todas as pessoas com quem você conversar. Sempre existe uma maneira de você introduzir o que você faz, o que você ama, né? Tudo isso você pode introduzir em todas as conversas que você tem, mas naturalmente. Não procura falar assim, como é que eu vou fazer para que a pessoa assine e tal. Não, simplesmente fala, nossa, acabei de tomar meu shake. That's it! Não precisa complicar. A gente acha que a gente complica porque a gente
passa todos os cenários na nossa cabeça que a pessoa vai dizer não, mas isso que ela pensar, o que ela vai pensar? E a gente passa tudo isso na nossa cabeça como se fosse uma coisa assim de outro mundo. Gente, it's part of your life. Você está fazendo isso dia a dia. É bem simples você apresentar isso para uma pessoa sem ter que try too hard. Faz sentido? Lembre-se que as pequenas ações são feitas diariamente e elas têm o maior impacto. Não é uma coisa que você vai fazer que é monstruosa hoje que vai fazer com que o seu business cresça. É um pouquinho. É os 2 convites que você faz por dia. Mas você fazendo todos os dias. Não é fazer hoje e fazer daqui 2 semanas, que aí não vai adiantar nada. Tem que ser diligente. Hoje, amanhã, depois, chovendo, fazendo sol, você doente, você cansada. Minha coach está com 9 meses de gravidez e hoje ela fez um post na página dela que ela alcançou o Success Club. 9 meses de grávida, você tá, vocês não querem sair da cama, mas ela tá lá trabalhando no business dela. Isso é diligência. E, por último, tire o seu ego da equação, né? Take your ego out of the equation. Vou dizer para vocês o que é o ego. É você pensar que tem todas as respostas, é você achar que nunca vai errar, é você achar que nunca vai perder, né? Que você sempre vai alcançar seus objetivos, isso é ego. Que sucesso vai acontecer da noite para o dia, que você precisa agradar as pessoas, que você precisa da aprovação das pessoas, né? Até mesmo do seu coach, você não precisa da aprovação do seu coach, você tem que fazer o que é certo para você. Você não precisa agradar seu coach, você não precisa da aprovação do seu coach, você não precisa que todos gostem de você, você não é responsável quando as pessoas fracassam. Você assinou um Challenger que estava super animado, você estava super animado por ela, você falou com ela todos os dias durante um mês, de repente a Challenger saiu do seu Facebook, te bloqueou, não completou, e você vai pensar, o que eu fiz? Por que a pessoa fracassou? E a gente pensa logo que foi a gente. Gente, você não é responsável pelo fracasso de ninguém. Da mesma forma que você não é responsável pelo sucesso das pessoas. Se alguém na sua equipe for Diamond, foi aquela pessoa que fez, não foi você. Isso é ego, você pensar que foi você ajudando ela que fez. Não, porque a pessoa que quer ser Diamond, ela vai ser Diamond. A pessoa que não quer ser Diamond, não vai ser Diamond. Não importa o que você fizer, o que você prometeu, o que você ajudar, não importa. Isso é da pessoa. Então, o fracasso ou o sucesso dela não depende de você. Your job, it's just to show up. Você precisa estar lá todos os dias, porque é isso que um líder faz. Mas você não é responsável se ela suceder ou se ela fracassar, certo? Tira isso ao ego, você pensando que é dependente de você, do que você fizer. That's your ego. Forget about it. Você é apenas um mensageiro que apresenta essa mensagem da Beachbody, que é ajudar as pessoas a viverem uma vida mais saudável e, né, more fulfilling. Você é um mensageiro dessa mensagem, só isso. Né? Você está aqui para contar a sua história, você está aqui para inspirar as pessoas, você está aqui para ajudar as pessoas a alcançarem os objetivos dela, mas nada acontece por sua causa, simplesmente você é um mensageiro. E, por último, o topo do mundo é composto de 2% da população, então você tem que parar e se perguntar, você quer fazer parte dos 2%? Porque o 2% é o que tem mais dinheiro, é o que tem mais sucesso, que tem mais fulfillment, é os que estão vivendo a vida que todos querem levar. Então, como é que você faz para chegar a ser 2% da população? Como que você vai chegar a ser a parte desse elite, né? A única forma é descobrir o que 98% das pessoas estão fazendo e fazer o exato oposto do que elas estão fazendo. Muita gente vai falar MLM, não é para todo mundo. MLM é pirâmide. MLM você não vai ter sucesso. Vão falar muitas coisas negativas para você. Aí você para e pensa. Essa pessoa que está falando, está criticando, está numa posição melhor do que você? Elas estão no 2% da população. Porque se elas tiverem algo de valor para te oferecer, by all means, se você escutou a call toda que eu falei para prestar atenção no que as pessoas te dizem, nas dicas das pessoas que estão onde você quer chegar, by all means, listen to them. Mas se essas pessoas estão fazendo pior do que você, ou estão no mesmo lugar que você, e estão fazendo o que as outras pessoas estão fazendo ao seu redor, wasting time watching Walking Dead. O que é isso? Walking Dead. Não sabia. Então, 98% da população está assistindo Walking Dead, os outros 2% está fazendo o quê? Para e pensa. Porque você tem que aceitar as dicas, né?
as coisas que as pessoas que estão fazendo melhor do que você estão fazendo. Não, se elas estão na mesma posição que você, what's the point? Então, você tem que saber onde você vai concentrar, né, os seus efforts, para quem você vai escutar, quem você vai dar os seus ouvidos e quem você vai seguir os conselhos, né? Isso é muito importante. A gente fala birds of a feather flock together, né? Quem se mistura com porco, farelo come. Então, a gente tem que decidir, a gente quer ser águia, a gente precisa voar, então a gente tem que estar com as águias, né? Não com as galinhas. That's it. Eu falo demais. Let's see. Tem chat aqui, deixa eu abrir o chat. Quando você ganha para compartilhar, ele vem mais rápido. Sim. Filipenses. Viu? Eu sabia que a Adné ia falar. Foi arrasador o negócio. Deu o quê? Nossa. Escrevi tão rápido como diz. O que você passou, eu não tinha terminado ainda.